E o grande negócio é porque, independente dos setores, as dores são iguais. A forma de resolver as dores pode ser diferente, mas as dores de qualquer empresa são as mesmas. Então, por que não debater sobre as dores e encurtar caminhos? Tem gente que já passou por essa dor e resolveu. Então, o conselho de administração ele traz essa inteligência coletiva que muitas vezes a empresa, o executivo... Eu gosto de brincar que se você está dentro do carro, você não vê o amassado do carro. Tem que estar do lado de fora. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. Junto com a plateia, Jim, como é que estamos hoje? Muito bem, Ferrari. Que fase incrível do nosso podcast, né? Cara, quantidade de novidade que a gente vai aprontar agora. Nossa Não dá senhora. nem pra contar, cara. Como diria o Galvão Bueno, haja coração. Pois é. Não, mas é legal. Eu acho que a gente precisa trabalhar esse lado de ajudar as empresas, os parceiros, para fazer o processo de comunicação e acho que é da nossa natureza ajudar nesse processo. É isso aí. A gente ajustou narrativa e propósito ao mesmo tempo. Tá nessa loucura aí. Legal. E vamos que vamos, estilo Jogando pra Plateia. Jimmy, quem é o nosso convidado especial de hoje? Porque vai ser uma história legal, pelo jeito. Vai ser, com certeza. Hoje nós estamos recebendo aqui Henrico Dias, ele que é empreendedor serial, é CEO e fundador da Rede Vistorias e também é aficionado por esportes, paraquedismo, asa delta, ele gosta dos ares. E associa isso, esse comportamento do esporte de aventura, a uma skill muito importante para ter resiliência na jornada empreendedora, certo, Henrico? Seja bem-vindo. Prazer, Jimmy, prazer, Ferrari. Legal demais poder participar aqui do Jogando para a Plateia. Acompanho vocês constantemente. Que legal. E poder falar um pouco sobre empreendedorismo e todos os desafios que envolvem o mundo do empreendedorismo é muito legal. Você sempre gostou de desafios, assim, desde jovem? Cara, eu acho que eu sempre fui um pouco meio rebelde e essa rebeldia acabou que eu pratiquei muito esporte de aventura. Teve banda de rock? Até hoje. Sempre gostei de rock. Tá vendo? Mas com certeza eu sempre quis me envolver muito com questões da natureza. E a natureza, eu gosto de dizer que a natureza é uma grande escola de negócios, que você aprende todos os dias com a natureza. Mas tu era um adolescente difícil, assim, de chegar e querer ficar na rua o tempo todo? Cara, eu saí de casa, eu nasci no interior de Minas Gerais e eu fui para Belo Horizonte estudar com 13 anos de idade e fui morar em República. Então, dos 13 aos 31, até quando eu casei, eu morei em República. Nossa. Então, um aprendizado de vida diferente, né? Claro, diferente, de saber lidar com diferentes pessoas e tal. Então, eu acho que foi uma grande escola isso aí, ter saído... Hoje eu brinco com as minhas filhas que você imaginar uma pessoa sair de casa com 13 anos é uma coisa meio fora estranho, do comum, né? Sim, sim. Mas... com certeza foi um aprendizado, cara. Aprendi muito com a vida, né? Não com aquela guarda-chuva de proteção dos pais, porque eu saí muito cedo de casa. Então teve que amadurecer muito cedo também por isso. Com certeza. E assim, muito focado para a questão de buscar uma maneira de sobreviver, coisa assim. Como é que era a república, assim? Porque eu fico imaginando que tem um lado de uma república que é fazer festa o tempo todo, e tem um lado também de você chegar e tipo assim, cara, tem que me virar e fabricar alguma coisa, porque eu tenho que pagar as contas. Sim. Não, todos nós morávamos juntos, na época em BH, depois eu fui fazer faculdade no sul de Minas, em Santa Rita do Sapucaí, que é o local do Vale da Eletrônica, mas em BH todos estudavam mais ou menos na mesma época, então a gente era aqueles jovens que gostavam de festa e tal, mas a galera focada no estudo também. E todos os desafios que a gente tinha de uma república, de saber dividir as coisas, cada dia um com a responsabilidade de fazer alguma coisa. Então, eu acho que houve um processo de amadurecimento rápido por essas questões de responsabilidade que você assume, né? Claro. Desde cedo. Claro. E como é que foi a história do esporte, assim, que tu começou a praticar primeiro? Porque eu imagino que, claro, saindo com 13 anos de casa, a tua energia estava totalmente focada para sobreviver, para viabilizar a tua própria vida. Eu imagino que isso era o teu foco. E o esporte, querendo ou não, ele demanda um tempo, ele demanda uma dedicação. Muitas pessoas deixam o esporte para um momento em que elas podem dar atenção para isso. O que é um erro, porque o esporte pode ajudar, né? Mas como é que foi isso no teu caso? Na verdade, eu nasci em uma cidade chamada Conselheiro Lafayette, em Minas, e perto de Lafayette tem uma cidade chamada Barbacena, e que tem... É famosa a Barbacena, né? Barbacena, famosa por causa tinha muito casa de... a galera lá, antigamente falava hospício, né? Não se fala hoje mais isso. Ah, é? Tinha muitas casas de tratamento de pessoas com dificuldades ou problemas mentais, e aí ficou conhecida por isso, né? Entendi. Mas Barbacena tinha uma escola lá que tem até hoje, chama EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que todo mundo vai para lá, forma para ser piloto da aeronáutica e depois vai para Pirassununga fazer
toda a parte de graduação nesse ramo aí, no INPE, etc. Lá no ITA, quer dizer, lá em Barbacena, quando eu sempre falei, vou para BH, vou estudar para me... eu fui antes do segundo grau, para me preparar para entrar na EPICAR, que tinha uma prova de admissão e tal, que eu sempre sonhei com esse negócio de voar. Pô, você gosta de céu, né? Que legal isso. Sempre sonhei com isso, sempre gostei, foi minha trajetória na vida assim, muito grande. Só que no momento que eu fui fazer, era governo Collor, ele cancelou e eu não fiz. Aí eu já estava em Belo Horizonte, fiz o segundo grau normal e fui fazer faculdade. Só que por isso eu fiquei com vamos dizer, uma decepção. Falei, cara, eu tenho que voar, não consegui fazer a EPICAR. E sempre eu comecei a me envolver com a parte de asa delta. Só que durante o período como estudante, eu ajudava os caras a montar asa delta, etc. Mas eu ainda não tinha grana para ter os equipamentos e voar, né? Claro. Então, durante toda a faculdade, eu e um cara que dividia a República comigo, nós éramos lá em Santa Rita, 5 na República, o Gui. A gente, a primeira coisa que nós vamos fazer quando a gente formar e arrumar um emprego, o primeiro salário, nós vamos comprar uma asa delta. E assim nós fizemos, né? Formamos em Santa Rita em Minas, conhecido como Vale da Eletrônica, tem lá o Instituto Nacional de Telecomunicações, onde eu formei. O Inatel, né? O Inatel, exato. Então eu formei lá, na época que nós formamos, foi quando estava bombando telecomunicações, foi exatamente quando começou a privatização. Então já tinha várias empresas multinacionais lá dentro, treinando os alunos para já sair para trabalhar. Então foi muito fácil todo mundo se encaixar bem. E aí quando eu me encaixei, a primeira empresa que eu trabalhei foi a Alcatel, francesa. E aí, primeiro salário, todo mundo querendo comprar carro, essas coisas, não sei o que. Nós não, vamos fazer um curso de asa delta numa cidade que chama Andradas, no interior de Minas. Tem o Pico do Gavião lá, que é um dos melhores lugares de voar do Brasil. E assim comecei a me envolver forte nisso desde quando eu formei. Legal. Legal, e a região ali é próximo de Santa Rita do Sapucaí? Essa aqui onde eu vou. No sul de Minas também, Andradas, na divisa com São Paulo ali. E aí, como é que começou a carreira profissional, vamos dizer assim, dentro da a parte de tecnologia, telecomunicações? Ficasse em perfil de que é mais técnico? Esse período eu trabalhei em 3 multinacionais durante 12 anos até começar a empreender. Foi a Alcatel, depois foi a Motorola, depois foi a Nokia. Então, a Alcatel, eu peguei a transição ali, ainda tinha muita telefonia celular, a telefonia fixa, eu cuidava da expansão. Então, eu peguei essa parte. Depois, quando eu fui para a Motorola, já era o projeto da Nextel, que tinha no Brasil. Aí eu fiquei responsável pelo projeto, a parte técnica em Minas e Distrito Federal, para a implantação da Nextel. Então, mas o perfil é mais técnico, então, de chegar em implantação. Definir onde ia colocar as antenas, definir frequência, como é que faz. Migração. Passasse por Nextel, não? Não. Eu lembro do barulhinho. É uma experiência curiosa, porque ninguém mais sabe como é que funcionava, né? Todo mundo fazia, mandava mensagem de áudio, né? Que a gente faz no WhatsApp hoje, né? Pois eu nunca... Eu era pequeno, assim, eu só via os adultos usando o Nextel. Ah, mas é um troço engraçado. Eu me lembro de passar em São Paulo, ficava o pessoal andando na rua, tava bipando assim, falando direto. Sozinho. Não, e era gigante, né, cara? Nos Estados Unidos, assim, bombava. E aí que você vê como é que algumas empresas perdem o time, né? Uma empresa gigante, igual o BlackBerry, que veio antes. Que era Research in Motion. E a própria Nokia que eu trabalhei também, que perdeu um pouco a pegada ali quando não quis entrar para o Android. Nokia eu não consigo entender. Eu comprei, a gente comprou, né? Que é um tabletzinho que tinha da Nokia. Que eu achei animal, assim. Por que eles não botam um chip celular na porcaria desse negócio? Tinha Wi-Fi, tinha tudo, assim. Falava assim, pô, é a cara de um iPhone, cara. Inacreditável. Realmente. Eu passei um tempo na Finlândia e na época que eu fui lá, a Nokia era disparada a maior empresa de... A Nokia é da Finlândia? É da Finlândia. Que legal. E é um país, assim, que eu acho que foi o grande motivador e inspiração para mim começar a empreender. Um país muito empreendedor, obviamente, um país de 5 milhões de habitantes, com um nível educacional elevadíssimo, facilita o empreendedorismo, obviamente. Mas assim, cara, a galera empreende com força lá. Perfil tecnológico também? Muito na área de tecnologia, muito. Mas a Nokia é um caso louco, né? Porque era a maior empresa do país, bombava. Ela continuou forte na parte de rede, né? Na parte de rede. Sim. O que ela perdeu foi na parte de mobile. Mas perdeu porque não enxergou que ela não deveria unir esforços com outras
e não seguir sozinha. Sim. Ela tentou seguir sozinha ali, não quis entrar no Android. Isso. O iOS que estava com outro caminho, e ali ela se perdeu. Mas os celulares eram indestrutíveis, né? Eu me lembro assim de tipo, cara... StarTAC. Nossa, eu jogava ali, eu joguei na minhoquinha, a bateria durava... StarTAC era Motorola. É Motorola. Né? Motorola. Que tinha aquele... Como é que é? Parecia um... 1100-8520. Parece um chocolate, né? Tipo, ele tem um desenhozinho, tipo... Que, aquele celular de que o pessoal passa de carro em cima e não quebra. Não, eu tenho um guardado, um Nokia ainda guardado, assim. Acho genial o produto é muito bom, né? Fechado nele mesmo, assim. É claro, não parou no tempo, né? Mas ele é muito bom naquela época. Com certeza. E a parte de empreendedorismo não estava naquela época ainda contigo? Aí teve um período que eu fui para a Austrália, eu fiquei na Austrália. Na verdade, foi entre transição de uma empresa e outra dessas aí. Foi entre a Alcatel e a Motorola. Eu precisava aperfeiçoar inglês, essas coisas. Eu fui para a Austrália. Ali também teve um período porque eu fui para Cairns, que é no nordeste da Austrália, que é a porta de entrada para a Grande Barreira dos Corais. Aí eu fui fazer curso lá de inglês, mas também queria fazer um tempo de mergulho na Grande Barreira dos Corais lá. E ali eu voltei, tinha muito aquelas internet café lá, tinha aquelas locais, a galera ia acessar a internet, no fundo tinha os telefones para a galera fazer chamada internacional e bombava nisso lá, né? Aí eu voltei, na época eu morava em Campinas, falei, cara, vou montar uma internet café. E aí começa as doideiras, né? Porque eu estava bem empregado, as pessoas que te amam não entendem isso, né? Eu lembro minha mãe e falei, cara, você não tem jeito, Henrique, para empreender. Você está bem empregado, a empresa faz tudo para você, você viaja o mundo, que história é essa? Falei, pois cara, uma escolha difícil, né? E aí eu escutei, lógico, a gente escuta a mãe da gente, né? Escutei, aí fui para a Nokia, a última foi a Nokia, fiquei um tempo na Nokia, mas não dava, cara, dentro de mim não era o que eu queria, não estava feliz. Até que eu decidi, falei, cara, vou montar um negócio, Aí, primeira coisa, falei, cara, deixa eu começar a olhar a questão de franquias. Aí, olhando e tal, estava bombando no Brasil na época Microlins. Sim, de informática. Aí eu fui, aí você vê como é que, quando você pega um cara na frente que é empreendedor e vendedor, é foda. Aí eu saí, eu estava indo para o Rio, que eu trabalhava no Rio, só que a minha base também, no final de semana eu ia para BH, minha noiva, que hoje é minha esposa, ficava em BH, eu ia para lá. Aí eu saí de BH, fui para São Paulo para conversar com Semenzato. Do franquias, pô. Que hoje bomba. É Shark, Tubarão. Exato, fui conversar com o Semenzato. Aí fui na escola lá, Microlins, ele me explicou tudo e tal. E aí, cara, vai fechar? Aí eu falei, cara, não sei ainda, tem que olhar, eu vou pro Rio, eu trabalho na Nokia e ainda tem que ver como é que seria essa transição. Eu te levo no aeroporto. Ele falou comigo, eu te levo no aeroporto. No meio do caminho, ele falou, cara, por que você já não assina e tal? Eu falei, na época, cheque, né? Eu falei, não, bicho, eu vou pensar, mas eu nem tô com cheque aqui. Qual que é o seu banco? Eu falei, Citibank, que era o banco que a Nokia pagava a gente. Não, tem um banco na Paulista, vamos parar lá. Caramba, você é um exato, olha. Vendedor. Cara, o cara sério. Aí, cara, eu fui, saquei com as folhas de cheque, saiu aquela, uma emendada na outra, né? Sim. Saquei aquelas folhas de cheque. O cara parou comigo no balcão de Congonhas para embarcar. Ali eu assinei o cheque, entreguei o cheque pro cara, assinei, ele já levou impresso lá, colocou a mão onde que seria a franquia, Barro Preto, em Belo Horizonte, na região central, tá? Cheguei lá no Rio de Janeiro e falei, caramba, puta que pariu, eu comprei uma franquia. Cara, tem uns vendedores que é fogo, né, cara? Eles fazem essas coisas, mas que eu também comprei um apartamento uma vez num grito desse, assim, o cara chega, você vai na tua casa e não sei o que, parece que ele não sai de casa se não fechar o negócio. Mas é louco isso, né, cara? Porque, claro, que tem uma ação do vendedor, né, tipo ali, né, essa oportunidade do Semenzato foi astuto, ele queria fazer o negócio dele ser viável. Sim. Tanto é que ele é um Shark hoje, né, ele tinha esse drive. Só que do outro lado, nessa história do apartamento, por exemplo, a gente acaba dando um jeito de viabilizar aquilo. Parece que quando as coisas são pra ser, elas acontecem, né? Exato. É louco isso. Mas aí foi engraçado, porque aí eu continuei na Nokia um tempo, chegou o ponto que eu falei, cara, não dá mais. Mantinha a franquia. A minha esposa, na época noiva, estava tocando a franquia, eu falei, não dá, não sei o quê. Pedi demissão, fui pra BH. Cara, aí eu lembro que esse dia eu fui embora de um ônibus do Rio pra BH, coração assim, cara, meu Deus, bicho, o que eu tô fazendo? Fui pra lá. Aí eu comecei, você sai de uma multinacional e começa a empreender, você começa a entender que você tem que olhar o telhado, que pode chover e molhar os computadores, que existe contador que você tem que organizar,
que tem justiça trabalhista, que às vezes você vai te dar dor de cabeça. Exato. Os 6 primeiros meses ali foi um caos para mim, cara. Foi um caos. É um troço doido, né? Porque a gente tá acostumado numa empresa, digamos tem 100 funcionários, 1000 funcionários, 10.000 funcionários, a gente começa a achar assim, pô, mas eu sou autossuficiente, consigo executar tudo. E aí não consegue perceber o que a empresa tá oferecendo por trás para te fazer o teu desempenho na empresa. Tu tem um time de marketing para pedir uma apresentação, tu tem um time de jurídico para te dar um suporte. Ainda mais multinacional, cara. Essas coisas são tão distantes. Você cuida do que você tem que fazer ali, o resto... Só manda um e-mail para pedir o que precisa. O resto cai de paraquedas, né? Você acha que surge do nada. Aí eu passei 6 meses, cara. Esses 6 meses para mim foi o seguinte. Eu falei, cara, vou voltar. Vou voltar a trabalhar na área de telecomunicações, cara. Eu fiz a maior bobagem da minha vida. Não dá, porra. Mexendo com escola, não entendo de escola. Não é minha área. Fiquei naquele dilema. Aí já estava certo que eu ia voltar a trabalhar. Já tinha até arrumado para voltar a trabalhar. Não na Nokia, mas seria na TIM, que era a Nokia era fornecedora na época. E eu ia morar em Brasília. Já tinha morado lá no início da minha jornada. Aí um amigo meu falou, Henrico, foi legal isso pra caramba. Ele falou assim, cara, eu vou fazer um curso aqui do Sebrae, em Empretec. Empretec. Você quer fazer, cara? Eu falei, vou fazer. Eu sou Empretec também, Empretec ali eu fiz, cara. Eu fiz aquele negócio de analisar o perfil do empreendedor, a mentalidade do empreendedor. Só para se aproximar um pouquinho. Eu saí de lá e a primeira coisa que eu falei com a minha família, com todo mundo, falei, cara, queimei a ponte. Eu nunca mais vou trabalhar para os outros. Nunca mais vou trabalhar para os outros. Eu acredito que eu tenho... Mas foi culpa do Empretec. Cara, eu falo isso, o Empretec, eu não sei, cara, se ele é uma lavagem cerebral, o que é um negócio, é uma porrada tão grande que tu toma, a metodologia, o formato, te joga numa fogueira tão absurda que tu queima a ponte. É isso. Exato. Aí eu falei, cara, não vou, eu tenho gaps, todos nós temos, eu tenho até hoje de melhorias, mas eu acredito que eu tenho bons aspectos para ser um empreendedor. Não vou voltar. E aí, logo em seguida, surgiu a oportunidade de eu comprar a Master franquia no estado de Minas, da Microlins. Na época que eu comprei a Master, eram 17 escolas, e aí, quando eu vendi, a gente tinha quase 70. Quando eu vendi, na verdade, todos os Masters tiveram que negociar, porque a Microlins tinha sido vendida, num primeiro momento, 30% para a Anguera, e depois foi vendido na sua totalidade para o pessoal da Multihold do Wizard, do Carlos Wizard. Aí, naquele momento, as Masters tinham que ser... Porque a Master ficava com 49% dos royalties na cabeça de quem comprou. A Master já tinha feito a expansão necessária e tal, que não tinha necessidade mais de ter os Masters. Negociamos, eu vendi. Aí, quando eu vendi, cara, foi um momento que eu comecei a empreender demais, mas com muito perda de foco. Eu comecei a fazer muita coisa. Mas essa venda te gerou um resultado financeiro que te permitiu ter outros negócios. Exato. No fim, a conta ficou positiva com a venda desse projeto. Ficou positivo. Mas o que aconteceu? Teve um êxito? Saísse da operação completamente? Não, a Master eu vendi, e fiquei, ainda tinha... Dentro da Master, dessas 70 escolas, tinham 3 que eram próprias minhas, e as outras 67 eram franqueados dentro da Master. Então você era dono de uma Master com 70 já abaixo. É isso. Nossa, você conseguiu criar uma rede, porque isso era uma responsabilidade tua, essa rede toda. Foi um período de aprendizado. Hoje eu cheguei aqui com rede de vistorias, montando franquia, essas coisas. Foi um aprendizado que veio lá dessa época da Microlins, que a Microlins tinha uma pegada, um DNA de venda, de expansão fortíssimo, foi uma escola. Aí eu vendi a Master, depois eu vendi as escolas. Mas ficasse, digamos, tentando se livrar de tudo quanto é atividade ou responsabilidade? Ou como é que, digamos estavas com aquelas 2 escolas ainda sobrando? Sim, que estavas cuidando? 3. Aí estava cuidando, mas eu já não queria mais ficar no... Porque o grande negócio meu na Microlins, que eu gostava mesmo, era a Master. Que eu cuidava da expansão, eu viajava, visitava a performance das escolas. É a brincadeira da escala, né? Não era fazer a gestão de uma escola. O meu negócio era... exatamente isso aí, Ferrari, da questão da escala. Aí eu perdi um pouco o tesão de ficar nesse negócio, depois vendi as escolas, saí de BH, fui para Lagoa Santa, uma cidade próxima do aeroporto de Confins, lá em Minas, e aí eu comecei, a primeira coisa que eu fiz, falei, cara, agora eu vou fazer uma coisa que eu vou ganhar dinheiro com uma coisa que eu amo. Aí fui primeiro para Boituva, em São Paulo, fazer o curso de balonismo. Fui para Bristol, na Inglaterra, onde tem uma fábrica para comprar maçarico, e tem por causa da Virgin, que tem uma empresa de balonismo no Reino Unido. Richard Branson, né, que é o fundador da Exato.
Aí fui para lá e tal, tirei o brevet, fiz todas essas questões necessárias, que o balonismo tem prefixo. É mesmo? Que nem avião, assim? Tem prefixo, você tira brevet, você faz tudo. E aí fui para Minas e comecei a operar balonismo, voo de balão turístico, 8 passageiros, e balão pequeno eu fazia parte de publicidade também. Mas queria fazer o business ou queria Não, voar? Um negócio. Queria voar, Não, queria voar, a verdade era essa. Mas eu perdi essa passagem, eu não me recordo. Mas se você não chegou a voar naquela época que você foi estudar pra isso e preparar pra isso, lá na Epicar e tal. Não, aí eu fiquei um tempo voando de Asa Delta. De Asa Delta. Ah, de Asa Delta. De Asa isso. Delta. Durante todo esse período, desde quando eu formei até eu montar o balonismo, eu fiquei voando de Asa Delta. Entendi. Daí depois corta e volta pra contato com o voo de novo. Isso. Aí eu montei uma empresa. Só que nesse momento eu montei a empresa, já era casado, 3 filhas e tal. E falei, pô, não dá para viver só de balonismo, porque é uma coisa muito incerta, e realmente final de semana você consegue voar, final de semana você não consegue. Tipo, o balonismo não é, tipo, quando tem motor, teoricamente tu vai enfrentar a natureza quase independente de como a natureza tá, tipo, a não ser que tenha uma tempestade que é muito forte, o avião consegue enfrentar a natureza. O balão, de certa forma, precisa, teoricamente, do apoio da natureza para o transporte acontecer, né? Como é que funciona isso? O balão, na verdade, é como se fosse uma bolha voando dentro de uma massa de vento. Né? E no mesmo dia, assim, normalmente você consegue ter uma variação de vento, dependendo da altura, você vai variando 100 metros de altura, você pega outras camadas de vento, mas você tem um vento predominante daquele momento, você tem 60 graus para um lado, 60 graus para o outro, você consegue se movimentar nesse raio, subindo e descendo o balão. Então você sempre vai fazendo isso, você decola e você vai olhando 200 metros assim, 300, 400, 500, você vai entendendo como é que está o vento naquele dia, nos primeiros 15 minutos de voo. Tem equipamento para isso ou tem que chegar tipo o dedinho assim? Não, tem equipamento, você vai olhando a altura que você está, você vai olhando a direção do vento e vai fazendo os seus cálculos. E também quando tem muito tempo que você já está voando numa região, você já entende muito aquele negócio ali, né? E aí você vai voando assim e sempre ligado na questão do tanto que você tem ainda de capacidade de voo, né? De gás. Que você voa com 5 cilindros, você pode gastar 4. O quinto, normalmente, nem sempre acontece, mas você não deve nem usar. O quinto é de emergência, né? Então, você sempre tem que ficar ligado. Pô, cara, eu vou ter que pousar aqui. O balão, o negócio que é legal de balão é o seguinte. Você olha assim e fala assim, vou pousar ali. Você nunca vai pousar lá aonde você quer. Você pousa do lado, você pousa aonde você quer pousar, você não vai pousar. Pelo menos no chão, né? Mas, assim, chega a ser um pouco distante, realmente, de onde você tinha planejado. Porque depende do vento, assim, para onde você vai pousar. Às vezes você pega umas roubadas, pousa em fazenda que tem gado Nelore bravo, às vezes. Você tem de tudo. A vaca fica puta com o negócio pousando no meio do pasto. Você usa aquecedor, né, para chegar a aquecer o ar. Maçarico para para subir a altura, né, para fazer ele ficar mais leve que o ar e subir. Depois disso ele estabiliza? Não, você tem que ficar o tempo inteiro, o que a gente chama maçaricano, né? Porque o balão é o seguinte, você não pode descer rápido. O balão ele é muito estável, você está voando dentro da camada de vento. Não tem turbulência, você não fica balançando. Só que na hora da descida, você não pode descer mais de 8 metros por segundo. Se tu deixar desligado, ele começa a cair. Ele vai esfriando e vai descer rápido. Se ele descer rápido, ele começa a descer em espiral. Então, quando você está descendo no balonismo, você sempre desce em degraus. Você desce um pouquinho, estabiliza, aquece ele de novo, dá uma maçaricada, estabilizou, voa mais um pouquinho, dá uma maçaricada. E assim vai fazendo até pousar, entendeu? Ah, legal. Que massa, né? E tem o lastro também, como é que funciona? Como? Tem um saquinho de areia que fica pendurado. Eu me lembro desenho animado que tinha. Isso que eu tô falando. Aquilo ali, na verdade, a gente, hoje no balonismo, você não usa aquilo, não. Puta, acabou com o meu sonho. Eu queria ter um saquinho de areia. Aquilo ali, o que acontece, por exemplo, em alguns momentos eu voava mais era com passageiro que ia para curtir e tal, mas tinha a galera do paraquedismo que às vezes queria voar para pular de paraquedas, né? Ah, dá para pular de paraquedas do balão? Mas aí é mais ou menos como se fosse essa questão aí, porque quando sai um cara de dentro do balão, você tá lá, você tem que deixar o balão começar a descer pro cara pular, porque vai sair peso lá de dentro. Vai virar o padre do balão, vai parar na Se ele estiver subindo, se o balão estiver subindo e sair uma pessoa, você vai subir muito rápido, porque você tá tirando peso ali de dentro, né? Essa história aí dos saquinhos era isso, porque para o cara subir mais rápido, ele
começava com peso, depois ele tirava peso, entendeu? Sim, entendi. E aí, como é que foi esse teu negócio, assim? No fim, tu olhou e falou, cara, é muito instável viver de uma empresa de balonismo. Aí foi aquele que eu estava dizendo que eu comecei a perder o foco, porque nesse momento que eu mexia com balonismo, minha esposa é engenheira civil, comecei a construir para vender lá em Minas e também montei uma franquia da Localiza numa região lá que tinha um grande projeto de mineração. Cara, que legal. Aí o que aconteceu? Eu tive que começar a ter foco nas coisas e tal. Mas estava tudo, teoricamente, bancando as contas? Assim? Como é que estava o desafio? Não. Quando eu vim para Floripa, a situação estava já assim no osso. Eu tinha que... Porque fica um problema difícil. A gente começa tem oportunidade tal, tem oportunidade tal. E aí, teoricamente, você não fica totalmente dedicado. Teu coração não está totalmente relacionado àquele negócio. E, de certa forma, se você... Diz que o pessoal fala, né? Que se você não... O olho do boi que engorda o boi, né, de certa forma. O olho do dono engorda o boi. O olho do boi engorda o dono. Ainda mais a empresa de pequeno e médio porte, né? Que depois a empresa chega a um certo tamanho, você tem executivo, diretores e tal, que o cara que é fundador assim e tal, consegue até pensar em outras coisas. Mas na fase de crescimento da empresa é muito difícil. Mas aí eu montei uma Localiza para atender um projeto grande de mineração em Minas. Era uma Localiza que atuava muito com a locação de carro. Sim, a Localiza é forte, tem em Betinha da Fiat, tem uma parceria grande lá. Ela, de carro não, de caminhonete. Era caminhonete para rodar dentro da mineração. Para rodar dentro da mineração tem que ser 4x4, tem que ser caminhonete. Você até que tem que adaptar ela, porque se ela capotar, não pode amassar, você coloca uma gaiola por dentro para o teto não amassar, se capotar. Só que eu fui para lá, cara, e aí começou a ter uma cidade de 20 mil habitantes, chamava Conceição do Mato Dentro, chegando gente de 30 mil funcionários para trabalhar na implantação da Anglo América, uma mina muito grande, e começou o problema de locação, cara. O pessoal chegava, não tinha como alugar, a cidade não tinha imobiliária direito, uma confusão do caramba. Eu falei, porra, vou montar uma imobiliária. Não tinha onde morar. Exato, vou montar uma imobiliária. Chamei um cara lá, eu não era corretor, falei, cara, me ajuda aqui, você é corretor e tal. Vou montar uma imobiliária, dividir o parque da Localiza e construir uma imobiliária. Um pequeno imóvel ali, virou uma imobiliária. E aí começou muita confusão com a questão de vistoria, cara. Entrava gente, apanhava, na hora da saída, que a confusão, eu falei, porra, não é possível, cara, que confusão que é isso? E todas as imobiliárias do Brasil, eu pesquisava, era aquela loteria, né? A vistoria era sim, não, coluna do meio. Sim. Negócio... Só para o pessoal fabricar uma referência, a vistoria, digamos, tu vai fazer um aluguel, tem uma vistoria de entrada e uma vistoria de saída, né? Exato. E aí tem o desafio de saber se tu tá entregando tudo pro proprietário, que teoricamente é para entregar, e tem todo o problema de na hora que o inquilino sai, de verificar se ele deixou as coisas que deveriam deixar dentro do apartamento. Tem a lei do inquilinato que diz que o cara tem que entregar um imóvel no mesmo estado que ele pegou, né? Sim. Então, assim, a vistoria que dá embasamento para cumprir a lei do inquilinato. Eu tive incomodação, por exemplo, de chegar e Sempre dá incomodação. O cara, o controle remoto tá na portaria. E aí, tudo bem, eu reconheci, não sei o quê. Daqui a pouco, quando eu fui devolver o imóvel, cadê o controle remoto? Assim, cara, eu nunca recebi. Aí fica numa discussão tão boba, né? Pra coisas simples. Tem que pintar as paredes de novo do jeito que eram, pintar de branco. Mas também tem gente que leva o vaso sanitário embora, leva a torneira, imagino que deve acontecer também. Né? Tem de tudo, tem de tudo. Mas nesse momento ali, eu falei, cara, existe uma oportunidade. E aí eu comecei a pesquisar as empresas de home inspection dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, são centenas de empresas de home inspection lá, mas as 5 maiores têm mais de 1.700 unidades. Aí eu falei, porra, não é possível que no Brasil não tem uma empresa para cuidar dessa parte, para trazer segurança e transparência nas transações imobiliárias, precisa disso. Mas precisa de tecnologia, foi a primeira coisa que eu pensei. Sem tecnologia não vai dar. E aí são as coisas da vida, cara. Só quero voltar um pouco aqui. Na época de telecomunicações, teve um período que eu vim trabalhar. Primeiro foi no Rio Grande do Sul, fiquei rodando Santana Livramento, Uruguaiana, Alegrete, Santa Maria. Depois eu vim para Santa Catarina, fiquei um tempo em Blumenau, Joinville e vim para Floripa, trabalhar telecom. Nessa época eu estava esperando para chegar uns equipamentos que eu ia instalar e demorou, e meu chefe falou, fica aí, cara, fica aí, porque vai lá no cliente, dá satisfação. Acabou que eu fiquei uns 2 meses aqui em Floripa, ali 99 mais ou menos. Pegando a prainha. Rodando para um lado, rodando para o outro. E aí, um belo dia, eu fui passando ali no Campeche,
indo pro Morro das Pedras, aquele mirante que tem ali. Sim, ele é sensacional. Eu passei ali, cheio de carro parado, eu fui lá, parei, passou umas baleias assim, cara. Eu falei, caralho, que lugar maravilhoso, velho. E fiquei na cabeça assim, pô, Deus, eu queria morar aqui um dia. E isso ficou na minha cabeça, Floripa. Voltando, eu lá com essa imobiliária que eu estava lá em Minas, eu falei, pô, tem uma oportunidade no ramo de vistoria. Aí eu sento no computador na minha casa, começo a pesquisar. Pá. Porra, tem uns caras que fizeram o primeiro aplicativo do Brasil de vistoria. Onde que é? Floripa. Falei, pô, opa, já melhorou. Já começou a ficar bom. E aí, são os dois sócios meus, né? O Jonathan e o Paul. Eu mandei um e-mail para eles. Eu falo, cara, tô vendo que vocês fizeram um aplicativo e tal, só que a tecnologia para esse negócio não vai resolver a dor totalmente, porque não adianta você dar tecnologia para imobiliária, para construtora, que a imparcialidade não vai ter conflito de interesse ainda. Tem que ser uma empresa especializada de vistoria com tecnologia. E eu não estou pedindo emprego, não. Eu coloquei no e-mail, eles mostram esse evento até hoje. Não estou pedindo emprego, não, velho. Meu topo mudar para aí e a gente desenvolver isso junto. Aí o Jonathan falou com o Pô, um cara meio doido aqui, mandou um e-mail do nada. Aí o Pô, fala para ele vir aí. Aí eles me mandaram um e-mail, isso era dezembro de 2015. Na semana seguinte eu vim aqui, sentamos lá na Lagoa, naquele negócio de café lá, que tem lá, do Três Corações. Sim, Empório Mineiro, chama Empório Mineiro. Empório Mineiro. Isso aí. Sentei lá com o John, conversamos, e aí ele falou, não, eu topo, cara. Eu falei, então tá bom. Ano que vem eu vou mudar para cá em fevereiro. Voltei para casa, falei com a minha esposa parceira, 3 filhas. Só que nesse momento, a Ferrari, toda a grana que eu tinha ganhado da Master já estava praticamente acabando, cara. Eu balonismo, me fiz um monte de coisa, perdi o foco. Imobiliária. Você estava nesse momento trabalhando em telecom. Não, telecom tinha saído. Já tinha saído, mas você tinha a Localiza, tinha o balonismo, uma imobiliária. Exato. E ainda fazendo algumas construções de casa, entrou naquela crise que teve lá 2013, 2014, na crise imobiliária foi muito grande. Os imóveis que eu tinha para vender travaram. Eu lembro que eu estava no quartinho assim, cara, e eu tenho um lado espiritual assim, eu estava assim, porra, Deus, vacilei, né, cara? 40 e poucos anos já, eu tenho 50 anos hoje, 3 filhas, ganhei um dinheiro e joguei tudo fora, né, cara? Sou irresponsável demais e não sei o quê. E ao mesmo tempo eu falava assim, pô, mas você podia me dar uma oportunidade de eu ter uma empresa nacional, cara? Eu ficava falando isso, viajando comigo ali, com a minha esposa e tal. E aí nisso, vim pra cá. Só que assim, poderia ser o 4º problema para ser lidado, né? Tinha 3 problemas já estava garantido, poderia ser mais o 4º, digamos. Exato. Mais uma aposta. E na aviação diz que o cara consegue lidar com no máximo 3 problemas, para o avião não cair. Quando eu mudei para cá, eu já tinha o balonismo eu não vendia, eu desfiz dos equipamentos, né? Não tem ninguém para você vender uma empresa dessa, o cara tem que tirar brevet, é muito difícil. Não vendia a empresa, chamava By Brasil Balonismo, não vendi. Mas eu vendia a imobiliária, que eu tinha uma participação, e vendia a participação que eu tinha na Localiza também pro cara lá. Então, na realidade, eu acho que o grande desafio é você fazer a decisão do all-in, né? De chegar a fazer a aposta, botar todas as fichas no mesmo lugar, né? Exato. E assim, foi difícil, que eu lembro dessa imagem assim, eu saindo para vir para cá, minhas 3 filhas na época, hoje elas têm 18, 15 e 12, isso há 7 anos atrás elas eram bem mais novinhas, as 3 sentadas na caçamba da caminhonete assim, eu colocando as coisas para vir embora. A minha mãe tinha ido lá para despedir, minha sogra olhando para mim e falando, meu Deus, o que esse cara tá arrumando? Doido. Aí a gente veio para cá, ficamos 7 meses, os cachorros nossos ficaram lá ainda, tem 2 cachorros, minha mãe ia lá cuidar deles. E aí eu fiquei numa pousada ali na Osni Ortiga, na Lagoa, e foi legal pra caramba, cara, porque foi um momento, a gente ficou num quartinho pequenininho, eu, a esposa e as 3 filhas, interagindo pra caramba ali. Começando do zero, quase. Começando do zero, eu tinha um tempo assim de 6 meses para a coisa virar, porque ainda tinha umas parcelas que eu recebia da venda da Localiza. E eu falei, cara, é 6 meses. E aí começou a rede de vistorias. Como eu tinha essa história de franquia, de saber vender franquia e tal, a gente de cara já começou a franquear a rede de vistorias, a gente já montou tudo para vender franquia, eu vendia... Mas já tinha uma operação? Como é que funcionou? Porque na realidade uma franquia o pessoal fala que precisa ter 3 filiais, de certa forma, para ter uma tese para testar, né? Isso é verdade. Nesse caso específico, o que acontece? A gente começou a empresa efetivamente no meio de 2016, que a gente abriu e começou a operar. Nós operamos aqui em Floripa,
uma unidade. E começamos a vender franquia em 2017, janeiro. Obviamente foi um período muito curto, mas como eu tinha essa expertise de franquia, eu meio que acelerei o processo, né? Falei, cara, vamos. E era uma dor muito grande no mercado. Quando a gente começou a falar franquia de vistoria imobiliária, começou a surgir interessado pra caramba. Todo mundo entendia a dor. Então não tinha que explicar muito, principalmente quem era do ramo de imobiliária. Né? E aí começamos a expandir rápido. A gente não tinha salário, né? Mas a gente conseguia vender com a taxa de franquia que a gente recebia. A gente pegava 30%, 40% da taxa de franquia, dividia para a gente, os outros 60% colocava na empresa. E aí crescemos rápido. Mas também tem o lado do, digamos, o franqueador, que teoricamente cuida da marca, da estratégia, do produto e coisa assim, e tem a franqueada que fica fazendo a operação. Exato. Você tinha uma aqui que era uma franqueada de vocês, de certa forma. Aqui era nossa, a operação de Floripa era nossa, que a gente, no mundo de franquia, a gente chama de unidade piloto, né? Aqui tinha unidade piloto, que o pessoal comprava a franquia, vinha para cá, que funciona assim até hoje, para fazer treinamento e tal. E aí começou a crescer, aqueles 6 meses complicado meu lá, falei, pô, passei da arrebentação, agora dá para firmar o pé aqui. Aí, olha para você ver como é que são as coisas da vida, né? Aí a minha esposa falei, pô, Fabíola, agora pode olhar uma casa que nós vamos ficar mesmo. Aí ela vai, Porque já estava pagando as contas? Já estava pagando as contas, a coisa já estava acontecendo. Eu ficava aqui no Impact Hub, aqui na CAT. Quanto tempo para dizer assim, cara, como é que valeu a pena o risco, de ter assumido o risco? Cara, eu tenho um problema, na verdade. Hoje eu busco muito esse equilíbrio com meus sócios e tal, porque eu acho até que esse problema vem dos esportes de aventura que eu pratiquei. Eu fiz até um teste esses dias aí, o fundo que investiu pediu para todos os empreendedores fazer. PDA, é um assessment para saber. Aí o cara do fundo falou assim, Henrico, você é o cara que eu já vi que tem o maior nível de propensão a correr risco que eu já vi na minha vida, no máximo. Então, assim, eu tenho, para mim, correr risco, eu sou muito otimista, eu acho que tudo vai dar certo. Então eu corro risco e muitas vezes eu erro bastante por isso, porque eu não avalio os riscos direito. Ou melhor dizendo, eu sou propenso a correr risco. Então, para mim ia dar certo, desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, cara. Para mim ia dar certo. Mas que não tava, tipo, sofrendo assim, cara, e se não der certo? Não tinha isso? Não, eu não tenho desse problema, cara. Eu vou levando e empreendendo. Mas o empreendedor normalmente ele tem, tipo, ondas, né? Tipo assim, aquele chama de bipolar, assim, tipo assim, agora vai dar certo, vai virar. Isso. Aí no dia seguinte acontece uma coisa errada, assim, não, cara, eu fiz totalmente decisão errada, deu tudo errado e não sei o quê. Isso acontece muitas vezes ao longo de um único dia. Essa onda tu não tinhas, assim, tu não percebia que tinhas uma flutuação? Cara, voltando eu gosto de fazer esse link do que a natureza, o esporte e a aventura me ensinou no mundo de empreendedorismo. Você está voando de asa delta, você toma decisões a todos os momentos. Todo momento você está tomando uma decisão e muitas vezes uma decisão que pode colocar sua vida em risco ou não. No esporte de aventura e asa delta, valorizo não. A asa delta é bem radical. Então, cara, eu aprendi a tomar decisões de mudar a trajetória muito rapidamente, entendeu? E isso não me abala em termos assim, pô, eu reconheço os erros, mas eu continuo indo em frente. Dificilmente eu paro ou fico decepcionado ou querendo desistir. Como é que você absorve os impactos das coisas que dão errado? Porque isso é um negócio louco, né? Muito na trajetória empreendedora, a pessoa vai à falência, a pessoa quebra, a pessoa tem um problema sério nos negócios, e isso vai calejando, né, o empreendedor, vai ficando uma coisa por cima da outra. E tu tem que ter resiliência para ter energia para começar de novo e começar de novo. Como é que você lida com essa resiliência de absorver os impactos? Você já viu, Jimmy, uma criança começar a andar sem cair? Não existe, né? Tem que cair, não tem, cara? Tem. Isso é da nossa natureza. Mas a gente, quando é criança, a gente não tem o nosso cérebro fazendo aquele remoio. Não vai dar certo, não vai dar certo. Não tem aquela brincadeira. A criança não passa por isso. Ou se culpando, né? Se culpando. Puta, eu caí, eu sou um burro. Mas tem outro lado. Eu nunca vou conseguir. Cara, a nossa existência aqui na Terra, vamos viver, sei lá, 80, 90 anos, tá aumentando a expectativa de vida. Velho, nós vamos viver 80 anos realizando ou 80 anos com medo? Para chegar lá nos seus 70, 80 anos de idade, olhar para trás e falar assim, porra, eu tinha esse sonho e não realizei, porque eu tinha medo e não tem jeito de realizar. Isso para mim, velho, é a maior das decepções num ser humano, olhar para trás e falar assim, eu não realizei e não tem mais como realizar porque passou.
Sim. Então, velho, vamos em frente porque a vida passa rápido, cara. A minha experiência é parecida com essa, digamos, quando eu estava trabalhando numa empresa por muito tempo, eu passei por uma sensação assim de, tipo, cara, como é que é? Daqui a pouco termina a vida e eu tô aqui nesse emprego que eu não quero ficar. Tipo assim, eu fico pensando assim, tô carregando aquele negócio e não faz o menor sentido. Exato. E aí a gente fica perguntando assim, para que eu vou passar aqui para como é que é a vida terrena aqui dentro, como é que é passando por uma coisa que eu não quero passar. Exato. E aí a gente toma uma decisão, né? Tu chega e fala assim, tá, eu prefiro assumir o risco, preparar e quebrar a cabeça e quebrar a cara nas coisas, mas pelo menos eu passei pelas experiências. Exatamente. E isso não quer dizer que você vai viver uma vida confortável, assim, né? E é louco, porque às vezes tem pessoas que escolhem outro caminho, né? Sim. Eu quero ficar na zona de conforto, ter uma segurança aqui de ter uma carreira, um emprego dentro de uma empresa. Por exemplo, você como executivo de uma multinacional, cara, a vida de executivo é confortável. Você tem tudo resolvido, tem uma boa remuneração, tem bônus no final do ano, tem viagem para todos os lugares, tem férias. E trocar tudo isso que é um conforto é uma decisão muito difícil. E do outro lado não vai ter nenhum conforto, assim. É pão e água e trabalho, né? Mas empreender, para mim, é um dos maiores desafios em todos os aspectos. É começar uma empresa do zero e desenvolver todos. Hoje, por exemplo, na rede Vistorias, nós temos 4 fundos de investimento. E qual foi um dos grandes desafios, né? Quando entrou o primeiro fundo de investimento, a gente teve que virar uma SA e, por consequência, montar um conselho de administração. Eu não tinha conhecimento de conselho de administração. Aí, na época, eu fiz um curso do IBGC, fui até em Joinville, passei 3 dias lá para entender um pouco a questão de conselho de administração. E realmente, cara, quando se pensa e valoriza isso, é um momento que você consegue trazer muita inteligência coletiva para a tomada de decisão do empreendedor, né? Porque o empreendedor ele tem a solidão do poder. E o Conselho de Administração, se você for analisar a história do Conselho de Administração, por que surgiu isso nos Estados Unidos, etc., a principal palavra que é vinculada ao Conselho de Administração é perpetuidade. Como criar perpetuidade nos negócios. E aí a gente vem para um país onde nós temos, de um lado, empresas que estão na capital aberto, que a CVM fala, tem que ter Conselho de Administração. Você vai para o outro lado, startups que começaram a ter Conselho de Administração por exigência dos fundos de investimento. Só que nós temos nesse intervalo aí 98% de empresas no Brasil que não têm conselho de administração. As empresas no Brasil, a grande maioria, são empresas familiares com problemas de sucessão, etc., e que não têm acesso a isso, né? Passasse por um período de anjo ou foi direto para o fundo? Foi direto para o fundo. A gente, eu faço investimento anjo em várias empresas e a primeira coisa que a gente faz é fabricar o conselho consultivo, que a gente chama, né? Que é um processo de governança meio inicial, porque ainda não é uma estrutura de SA, mas a gente já faz um processo de trabalhar esse lado, né? De construir um espaço, uma oportunidade onde discute mais a estratégia do negócio do que, de fato, o operacional do negócio. Exato. E esse lado da transformação, do mindset, né, desse negócio é um choque, né? É um choque de realidade, porque o empreendedor fica aquela visão realmente de chegar assim, cara, eu sou dono de tudo, eu faço tudo, a decisão é minha, eu quebro a cara como achar melhor. E aí, quando começa a chegar e começar a prestar conta, teoricamente, para um objetivo maior, né? Tipo uma visão maior, que o conselho, de certa forma, representa isso, Sim. Ele faz uma transformação de percepção de mundo. Exatamente, Ferrari. E o grande negócio é porque, independente dos setores, as dores são iguais. A forma de resolver as dores pode ser diferente, mas as dores de qualquer empresa são as mesmas. Então, por que não debater sobre as dores e encurtar caminhos? Tem gente que já passou por essa dor e resolveu. Então, o Conselho de Administração ele traz essa inteligência coletiva que muitas vezes a empresa, o executivo... Eu gosto de brincar que se você está dentro do carro, você não vê o amassado do carro. Tem que estar do lado de fora. Tem que estar do lado de fora para ver o amassado. Então, o Conselho traz muito essa visão, né? E aí, ano passado, eu falei, cara... Pô, eu tenho uma jornada já, eu queria, de alguma forma, essa trajetória me ajudar a outros empreendedores. E aí que eu comecei a me envolver nessa questão de conselho e vendo, cara, como é que a gente consegue democratizar essa questão para que mais empresários possam entender a importância de conselho de administração. Foi aí que eu conheci o projeto do CMJ, o Conselho Mudando o Jogo, em São Paulo. Estava pesquisando outros em qual que eu ia me envolver mais. Aí fiz todo o processo de formação lá que eles chamam de Conselho do Futuro. E aí a gente resolveu, como eu já tinha esse perfil de franquia, etc., Master Franquia e tal, junto com a Claudine,
e o Barbosa, Claudine, que foi diretora financeira da Celesc, o Barbosa, que é o CEO da Brunholi aqui, nós juntamos para trazer o CMJ para Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. E aí a gente levou essa proposta de sermos master franqueados. E estamos sendo o piloto deles de franquias, e o sucesso começou muito grande. A gente começou aqui em Santa Catarina já. Como que funciona o conselho mudando o jogo? Ele é um conselho consultivo compartilhado. Então, monta-se grupos de 6 empresários e mais 2 conselheiros. Um fica como vice-presidente, outro como vice-presidente daquele grupo. E aí começa todo um processo. Esse grupo são encontros quinzenais. Quando começa um grupo, a gente tem um primeiro encontro presencial de imersão de 2 dias, onde as empresas têm que apresentar os tópicos definidos ali para todo mundo se situar no momento daquela empresa. Muito debate, os próprios empresários acabam atuando como conselheiro também, um ajudando o outro. Encontro presencial, a cada 15 dias tem um encontro one-on-one individual do presidente ou do vice, que é conselheiro profissional, com o empresário. Com cada um dos empresários. Individual, um mês depois uma online com todo mundo, 45 dias um one-on-one, depois, 2 meses depois, um novo presencial. É um mecanismo de trabalhar essa construção do conselho de forma em grupo, assim? São várias empresas simultaneamente no processo de transformação? Exato, dentro do mesmo grupo de conselhos. Por isso que é um conselho consultivo compartilhado. Então, a gente conseguiu dar mais acesso às empresas a esse modelo de conselho. E são empresas que, teoricamente, nunca passaram pela experiência de ter alguém um ambiente, um espaço, ou uma terceira pessoa dando opinião a respeito de como é que o negócio está sendo tocado. Praticamente 100% das empresas que entram no CMJ são empresas que nunca tiveram um conselho nem consultivo ou nem deliberativo, nunca tiveram. E o que é legal no conselho consultivo compartilhado, porque tem empresários e tem conselheiros. E os empresários ali, eles contribuem muito porque eles estão executando alguma coisa, embora o conselho ele esteja numa camada superior à execução. Coordenação disso, né? Mas outros que estão na execução poder compartilhar como resolver os seus problemas traz uma riqueza muito grande. É uma pegada meio de mastermind, assim, né? Que as pessoas têm problemas parecidos, têm dores, e às vezes é um ambiente que... Às vezes não, é um ambiente que promove uma segurança, uma tranquilidade de abrir o jogo, né? De compartilhar, de abrir o coração, assim. Isso. Falar, tô me ferrando nisso aqui, tá dando treta e tal. Mudando o jogo. É o que a gente gosta de falar. Sim. Vamos junto mudar o jogo. E assim, cara, a gente vê cada história, porque, um grande problema que tem no Brasil... Solidão do poder, eu já falei. Um outro grande problema é a sucessão, cara. A pessoa que montou a empresa, se ela não tiver um processo de sucessão, é traumático demais. Sim. E, na verdade, acaba acontecendo sucessões que não são, na verdade, uma sucessão. O cara passa para a segunda geração, mas não passa. Ele passa... agora continua dando palpite e tirando a autoridade de quem está começando. Então, tem todo um processo que dá para fazer isso de uma forma tranquila. E quando você monta um conselho, o cara entende que agora ele vai estar atuando na empresa, mas de uma forma diferente, num conselho. Entendeu? Então, a gente vê isso. E empresas pequenas, que a gente pega empresas ali a partir de 10 milhões de faturamento ano. Normalmente é o nosso principal cliente, está nesse patamar. Mas a gente tem empresas maiores ali dentro também, e todas sofrendo a mesma coisa. O grande desafio, no meu entendimento, é que a gente não está falando aqui exatamente do lado racional, né, de chegar e ter uma metodologia de trabalho que faça a coisa acontecer. Na realidade, tem um lado do ego, né, do controle do poder, né, de chegar e dizer assim, não, eu assumo, eu resolvo, ninguém vai conseguir fazer melhor do que eu, porque eu sou o cara que ficou 20, 30 anos fazendo isso acontecer. E a gente associa a nossa... percepção de mundo, a nossa visão do nosso eu com a empresa. De certa forma, a gente mistura a nossa percepção de identidade com a percepção da empresa. E fica preso naquela convicção, né, de que aquilo está associado. E muitas vezes a gente precisa de ser descolado de alguma maneira. Precisa fabricar um espaço, uma oportunidade, um ambiente de segurança para poder chegar e fazer essa separação. Exatamente. E assim, as transformações estão muito grandes, né, gente? Outro dia eu vi um cara falar que eu achei interessante. Ele fez a pergunta assim... Por exemplo, Jimmy, se você levantar da cadeira que você está e caminhar de forma linear, dá 33 passos de 1 metro, onde você vai chegar? Beleza, você vai chegar a 33 metros à sua frente,
vai chegar ali no corredor da CAT. E se você der os mesmos 33 passos de forma exponencial? 1, 2, 4, 16, assim vai. Você sabe o que acontece? Vou chegar na China. Você dá 273 voltas na Terra. Caramba! Agora você imagina que nós saímos no mundo que as transformações eram lineares para um momento que a transformação é exponencial. E agora, com inteligência artificial e tudo que está acontecendo, como é que um empreendedor vai começar a conseguir estar totalmente atualizado de forma solitária, cara? Cara, tem que trazer mentes para ajudar nas decisões. As transformações vão ser muito grandes. A gente começou brincando a nossa conversa, contando a história de algumas empresas, BlackBerry, Nokia, e a gente pode pensar em Xerox, Kodak, cara, eram multinacionais gigantes que desapareceram. Será que a gente não podemos ter a humildade de saber que o nosso negócio, se nós mesmos não matar o nosso negócio, esse negócio pode desaparecer? Mas esse lado do ego, de chegar e do cara chegar e ceder, teoricamente, o poder, que a sensação que dá muitas vezes é que parece que o empresário ele prefere morrer junto com o negócio, de certa forma. Tipo assim, eu vejo aquelas referências dos faraós, né? Que eles chegavam e matavam animais e coisa parecida, acho que até filhos, né? Coisa assim, e enterravam junto, né? Quando ele chegava e morria, tipo assim, ele carregava tudo junto, assim, como se estivesse associado a ele. E de certa forma parece que tem muito empresário, a gente pega a referência tipo Antônio Emílio de Moraes, coisa parecida, que a empresa está associada ao nome, né? Fica preso, né? O Votorantim fica preso naquele negócio e eles não conseguem botar uma maneira de fazer o nome se separar e a empresa ter uma vida superior à própria pessoa. Fabricar um rastro que seja maior do que ele mesmo. A empresa ela é um organismo vivo, né? A empresa tem que andar com as suas próprias pernas, independente de quem fundou, de quem são os acionistas, etc. Mas muitas empresas no Brasil estão totalmente ligadas por cordão umbilical aos sócios e ao fundador, né? E aí eu acho que a questão do conselho é aí que se torna extremamente importante, cara. Porque, como eu falei, o conselho de administração passou a existir para trazer perpetuidade para as empresas. Esse ponto de vista da governança, Henrico, é extremamente importante, né, no contexto das empresas, por conta desse comportamento que Ferrari traz, do empreendedor querer decidir tudo sozinho e controlar o negócio. A gente sabe que com a revolução exponencial isso é cada vez menos possível, você precisa de outras pessoas. Mas eu sinto que às vezes os empreendedores deixam para aplicar a governança muito tarde nos seus negócios. E uma empresa com 2 sócios começando, ela já pode ter práticas de governança, com 3 pessoas ela já pode ter práticas de governança, para isso já nascer no DNA daquele negócio que está sendo construído. Ou seja, não deixa para arrumar a casa depois, né? Começa já com a casa organizada. Qual que é a tua visão sobre isso? Cara, isso é fundamental. Não é à toa que startups que são investidas por fundo acabam implementando desde o início esse processo de conselho de administração, de governança, né? E isso faz uma diferença gigantesca, cara, no negócio. Por exemplo, hoje no Grupo RV, na Rede Vistorias, cara, a gente passa por auditoria todos os anos de forma tranquila, porque a gente conseguiu organizar, porque os conselheiros vieram e nos ajudaram a organizar essa parte de auditoria. Se você tem uma boa auditoria e você vai precisar de captar dinheiro, você vai captar dinheiro mais barato, por exemplo, claro. Entendeu? Você consegue, através de um conselho de administração, pegar orientações. A gente agora está num processo de expansão internacional. Vamos começar. Já começamos, na verdade. Cara, a gente pega a visão desses caras para a gente dar um passo com um pouco mais de precisão. Então, assim, mas no caso da Rede Vistorias, tem isso aí que você falou, Jimmy. Nós começamos desde o início. Porque, como o Ferrari perguntou, a gente não passou por antes, a gente já foi direto para o primeiro fundo de investimento e ali nós implementamos o conselho de administração. Processo de diligência. Então, estavas assustado na época? Tipo, não tinhas passado por uma experiência de ter um processo de formação de conselho? Mas passar para aquele negócio te deu uma sensação de insegurança no sentido que vou distribuir o poder agora? Cara, a partir na jornada de startup, essa questão de distribuir poder acaba recebeu investimento, você já cedeu parte da empresa por um fundo e teoricamente tem um novo dono junto, né? Já tem um novo dono, então já está esperado, né? Esperado nessa trajetória de scale up. Eu acho que isso que você está falando, ele é mais complexo para empresas que não têm esse perfil
e 100% das ações da empresa estão na mão de uma família. E não precisa de dinheiro, teoricamente? Não precisa de dinheiro, de um cara que montou e tomou decisão, e de repente esse cara fala assim, a partir de agora eu não tomo decisão sozinho. Isso não é fácil, cara. O cara tem que ter muito... pensando muito mais no negócio do que nele próprio, né? Tem toda a questão de ego, a questão que precisa ser debatida. Que é outro ponto importante que eu gosto do CMJ, é que ele não trata somente do negócio em si, ele trata das pessoas. Você tem que analisar muito cada história de cada família para entender, cara. Para entender, né? Tem Contexto. O contexto, porque não adianta você implementar os melhores processos do mundo se você não entender as pessoas. Que momento que essas pessoas estão vivendo, como é que está o dia a dia dessa pessoa. Porque eu tenho um negócio, até contrário que se fala, não, tem que separar o lado pessoal do lado profissional. Bicho, pra mim não existe, cara. Não tem como. Eu tenho 3 filhas. Se minha filha acordou com um problema lá de saúde, velho, eu vou estar o dia inteiro preocupado. Como é que eu separo uma coisa da outra? Não existe isso. É um pensamento que não cabe mais, né? A gente tinha até pouco tempo atrás uma visão de separar totalmente vida pessoal de profissional. Sim. Você pegava ambientes corporativos, a famosa em São gaveta. Paulo. A famosa gaveta. Tu chegava, dava 6 da tarde, abria a gaveta, enfiava tudo dentro, fechava a gaveta. Pronto, sumiu o problema. Isso. Desapareceu. Exato. E hoje não tem mais espaço para isso, né? A gente tá o tempo todo carregando com a gente aquilo que faz parte da nossa vida. Exato. E governança é isso, né? Que bom que a gente passou a enxergar isso, né? Uma coisa óbvia que a gente tentava tampar o sol com a peneira. Como é que é da rede de vistorias? Ela tem uma unidade daqui, que é a modelo, referência, Sim. E tem a franquia. Como é que hoje a gente atua em 600 cidades no Brasil, com 110 unidades. Essas 110 unidades, cada unidade atende em torno de 6 cidades. Então, dessas 110 unidades, 15 são próprias, aproximadamente, o restante são franquias. A gente tem... Essas franquias, elas têm, digamos, funcionários terceirizados? Como é que ela funciona? Sim, aí a franquia cuida do back-office da operação, tem lá um analista de operações, tem um historiador líder, tem um comercial, tem o franqueado, ou se for unidade própria, tem o gerente daquela unidade, e tem o pessoal de campo, que são os vistoriadores, que tem vistoria. E aí a gente separa vistorias que são técnicas, que precisam ser feitas por engenheiros e arquitetos, e vistorias não técnicas, que são profissionais treinados pela nossa universidade corporativa. Do pessoal não técnico, nós temos 1.000 e poucas pessoas espalhadas pelo Brasil, e engenheiros e arquitetos em torno de 600. É uma empresa assim, que hoje a gente realiza umas 25.000 vistorias por mês, mais de 1.000 vistorias por dia, com um volume grande de pessoas. Eu tenho um outro lado também que eu, particularmente, como empreendedor, tem empreendedor que fala assim, eu tenho uma empresa legal pra caramba que demanda pouco funcionário. É legal, não estou dizendo que não é legal. Sim. Mas para mim, gerar mais de 1.000 empregos no Brasil, para mim é motivador pra caralho. Claro. Saber que todos os dias tem 1.000 famílias de alguma forma que estão vivendo de um negócio que começou há 7 anos atrás dentro de um quartinho, numa viagem... Num café na beira da lagoa. Exato. Então, assim, para mim é legal, cara, saber isso, sabe? Eu acho que empresa, e hoje se fala muito nisso, né? A gente falando na questão de governança, mas agora vamos ampliar, vamos falar de ESG. Tem um lado ambiental, tem um lado de governança, mas tem um lado social, né, cara? Sim. Empresa tem que cumprir seu lado social. Afinal, eu sempre digo, né? Tem um contrato social, né? Toda empresa tem um contrato social, um compromisso com a sociedade. Exatamente. A gente tem que retornar para a sociedade os benefícios que a sociedade está nos dando, né? E também a entrega de valor que o próprio negócio entrega, né? Digamos, você chegar e resolver um problema de vistoria que teoricamente era um problema para ser uma coisa que teoricamente auxilia as pessoas, de certa forma, também é uma entrega. Exatamente. Então a gente, de certa forma, está transformando a sociedade de várias maneiras, né? De fabricando uma maneira de botar num funil todo um esforço para chegar e fazer a melhor experiência para as pessoas no processo de aluguel. Exato. Uma coisa que eu gosto de falar bastante é quando a gente consegue realmente entregar uma solução que faz sentido, né? O que acontece? Transação imobiliária. Toda pessoa muda de imóvel, ou porque comprou, ou porque alugou. Quando ela muda de imóvel, é um momento singular na vida da pessoa. Ou de alegria ou de tristeza. Ou a pessoa casou, ou a pessoa separou, ou nasceu mais um filho que é uma casa maior, ou morreu alguém na família e não quer morar mais naquela casa. Não importa, é um momento singular que vai marcar. Se você consegue levar um momento de paz, de tranquilidade para a pessoa nesse momento,
Você marcou a pessoa num momento importante e seu negócio começa a fazer sentido, né? E a gente aproveitou isso porque acabou que a gente ampliou, né? Hoje a gente pega todo o ciclo de vida do ativo imobiliário. A gente faz vistoria desde a obra, vistoria cautelar de vizinhança, que é feita antes de começar a obra, vistoria de medição e acompanhamento de obra, vistoria de final de obra, vistoria de entrega de chave. Depois da propriedade em uso, a gente faz vistoria de locação de entrada e saída. A gente faz vistoria no prédio, nas áreas comuns, a vistoria predial. A gente faz auditoria para o varejo, que são as vistorias nas lojas. Então, a gente ampliou bastante a nossa gama de serviços. Porque o mercado foi pedindo ou vocês viram uma ação estratégica necessária para o negócio? Cara, eu gosto de falar uma frase que é o seguinte: tudo é imóvel. Tudo é imóvel. Você nasce num hospital, que é um imóvel. Você casa numa igreja, que é um imóvel. Você vai fazer a compra num shopping, que é imóvel. Você mora na casa, que é imóvel. Você tem um escritório comercial num prédio, que é imóvel. Tudo é imóvel. A gente tá sempre dentro de uma caixinha, de alguma forma. Tudo é imóvel. Né? Então, assim, cara, a gente faz vistoria imobiliária. Vistoria imobiliária para todo mundo que tem imóvel. Uhum. E não é somente o imóvel residencial. Então, a gente ampliou e depois a gente entrou no ramo de seguros, né? Porque aí nós compramos uma corretora, porque todo serviço que a gente faz acaba disparando uma questão de seguros. Nós compramos uma corretora há 2 anos e pouco atrás. Hoje é a maior corretora do Brasil de seguros patrimoniais, seguro fiança, seguro residencial, seguro incêndio. Na mesma marca? Agora estão todas na mesma marca ou estão na marca por separada? Isso que a gente passou a chamar Grupo RV, que tem a rede Vistorias e tem a rede Confiax. A Confiax era a corretora, a gente comprou, passou a chamar ela de rede Confiax. Era uma corretora muito focada em Minas e Espírito Santo. A gente comprou e espalhou ela pelo Brasil. Entendeu? E agora a gente está numa pegada aí para virar uma seguradora, porque hoje a gente é uma corretora, a gente quer extrair um pouco mais do que a gente gera de valor. Legal, cara. Que ainda é um outro business, no caso. Total, né? Você chegar e botar tem que fazer reservar dinheiro para o sinistro e coisa parecida, quer dizer, tem todo um lado de financeiro que vira um outro negócio. É um outro negócio. Aí tem a questão de capital de risco, capital requerido, tem que ser aprovado na SUSEP, toda essa questão de... Tem que ter um co-seguro. Mas é um outro insight bacana, porque na realidade quando você começa a verificar como você pode transformar a experiência que a sociedade está tendo, né, você começa a verificar todos os elementos que você pode adicionar em cima da entrega de valor que está sendo feita. Exatamente. Eu encaro muito essa questão de startups e tal. Você tem que tomar um cuidado de quando você começa a crescer por adjacência. Na minha cabeça, né? Os primeiros 5 anos, cara, você tem que dominar o core. Dominar o core, virar autoridade e ter isso muito bem sólido. A partir do momento que você tem o core muito sólido, você já criou um ecossistema. Quando você criou o ecossistema, você consegue crescer por adjacência. Foi o que a gente fez. A gente já tinha dominado, já tinha 3.500 imobiliárias no Brasil como cliente. A gente falou, porra, dá para dar um próximo passo para extrair desse ecossistema que já conhece a gente, que já confia na gente, já trabalha com a gente. Aí começamos a implementar a parte de seguros. A gente tem um projeto para também começar com parte de crédito. Mas, assim, tem que tomar cuidado de um momento de fazer isso. Que se você faz, e como vocês viram a minha trajetória, é um negócio que eu tenho que me policiar demais, porque... Você tem muito apetite pelo risco. Mas você já aprendeu essa lição, né? De desviar o foco. Na verdade, eu acho que a grande vantagem é ter um conselho bom para ajudar a fabricar um equilíbrio. O conselho bom. E eu tive a sorte, cara, dos 2 sócios meus que eu mandei aquele e-mail lá, nem me conhecia, que a gente foi tomar café na Lagoa. A gente é muito complementar, cara. Que bom. Eu sou o cara que... O hustler, o hipster e o hacker. Exatamente. O Jonathan é o cara da operações, de fazer o negócio rodar direitinho. O Paul é CTO. Então, a gente é muito complementar. E, assim, aquelas conexões divinas. Nós nunca tivemos problema de relacionamento. Já passamos por cada coisa. Meu amigo, nesses 7 anos, você não imagina. Só pensar o seguinte. Nós começamos, estava terminando aquela questão dos black blogs, etc. Aí veio impeachment da Dilma. Depois veio... Greve dos caminhoneiros. Depois veio greve dos caminhoneiros. Veio a questão do Temer. Depois veio... Aí tá tranquilo, aí veio a pandemia. Entendeu? Então, assim, se vocês imaginarem tudo que nós passamos nesse tempo aí. Uhum. E, cara, os caras me entenderam, eu entendi eles, a gente é complementar. Quando eu quero tomar uma decisão, eu sei que eu tenho consciência hoje que a minha tendência a tomar risco é muito grande.
Eu falo, John, dá uma olhada nisso aí. Deixa ele olhar. Eu sei que ele é detalhista. Aí ele vai vir com 100 coisas, empecilhos. Aí eu digo, John, beleza, agora vamos tirar... Tem um que fica derrubando e o outro que fica sendo levantando. Aí agora nem 8 nem 80. Vamos chegar no meio do caminho aqui. Aí a gente vai. Mas eu tomo as decisões com muito mais pé no chão. Eu queria entender esse lado, porque o empreendedor, de certa forma, ele parece que ele issa as velas e meio que espera o vento bater, né? Fica um pouco associado com a visão do balonismo. Sim. Porque, na realidade, quer encontrar uma pessoa, os sócios, de uma hora para outra, pode ser simplesmente pura sorte ou que as condições foram fabricadas e isso aconteceu? O universo está ajudando ou não? Ajuda, Ferrari. Ajuda, cara. Porque eu não conhecia os caras. A gente não fez nenhum tipo de análise de perfil, nem nada. Então, assim, eu já tive sócios de cara que era brother meu, brother até hoje, que morou comigo na República, que não deu certo, cara. Então, assim, tem um lado de sorte pra caramba, bicho. Mas tem um lado de amadurecimento também, né? Com o tempo você vai ficando mais maduro, cara. Você, pô, na minha opinião, não é que tem que prevalecer. Eu posso pensar uma coisa, eu posso estar errado. Hoje, voltando a essas questões de natureza, eu moro no Morro das Pedras e eu faço muita travessia no Morro Onde você viu as baleias. Onde eu vi as baleias. Olha só, cara. Tinha que ser lá, né? Olha só, cara. Tinha que ser lá. Eu saio do Morro das Pedras ali e vou muito na Ilha do Campeche de stand-up. E aí, o que me ensina, né, essa travessia? Lá de casa, lá dá 3,7 km, depois eu volto. Cara, eu sei que eu quero chegar na ilha. Todo dia é diferente, eu tenho que remar de um jeito diferente. Tem dia que eu tenho que remar só de um lado, senão eu vou desviar, que a corrente está para um lado. Tem dia que eu tenho que remar dos dois lados. Tem dia que vai estar mais ondulado, tem dia que não está. Todo dia é diferente. É exatamente isso, cara. Entendeu? Você empreender. Você tem que saber onde você quer chegar. E você não vai chegar lá, você não sabe como é que você vai chegar lá. Não adianta você escrever que eu vou chegar lá desse jeito. Não vai ser desse jeito. Na realidade, o mais importante é a fé, então. A fé é você saber onde você quer chegar, cara. Não, eu vou conseguir, não sei como, mas vou. E ter a habilidade de ir mudando a trajetória, cara. Ir mudando, cara. Hoje eu vou remar assim, hoje eu vou remar daquele jeito, hoje eu vou remar aquilo. Mudou. A natureza não muda todo dia? Todo dia. A gente não tá dentro da natureza? Uma coisa que eu fico doido, cara, quando eu converso com as pessoas, por exemplo, tem muita gente pessimista, né? Tem muita gente pessimista. Porra, a economia tá uma merda. Tá foda. Eu falo, ô meu amigo, faz o seguinte... Dólar subiu. Ao invés da gente discutir isso, você conhece alguém uns 70, 80 anos que já empreendeu? E empreendeu a vida inteira? Então tá, liga pra esse cara, pelo amor de Deus, pergunta como é que foi a trajetória dele. Cara, ciclo econômico, vai e volta, senoide, vai e volta. Da mesma forma que você tá no mar, vai ter onda, tem hora que passou a série. Isso é da natureza. Claro. Isso é da natureza. Entendeu? Então, as empresas e nós, seres humanos, a gente esquece que a gente é parte da natureza. A vida vem em onda como o mar. A gente é parte da natureza, cara. E a natureza é cíclica e ela nos ensina todo dia a renovação. Como é bom ver o nascer do sol, né, cara? Aquilo ali pra mim me ensina pra caralho, velho. Todo dia o sol vai nascer, meu irmão. Independente de qualquer história que aconteceu. Mas ciclo. Mas é importante esse negócio porque a gente, muitas vezes, a gente fica preso na cabeça, naquela mentalidade assim, cara, agora mesmo não tem como, porque eles vão derrubar tudo e nada vai dar certo, vai acontecer não sei o quê, vai aumentar os impostos, vai não sei o quê. Não adianta, não vai dar certo. E a gente fica preso naquele mindset, né? E é engraçado porque fica carregando aquele negócio e aquilo não agrega nada, né? Tu fica pensando assim, cara, por que eu tô jogando contra mim mesmo, trabalhando essa cabeça desse jeito? Eu teve um negócio, assim, que tem muito a ver com isso, Ferrari, que em vários momentos, assim, empreendendo, eu parei e falei assim, cara, a única coisa que faz terminar o jogo é a morte. Assim, a hora que tu morrer, acabou. Mas enquanto tu não morrer, tu tem que continuar. O que vai acontecer? Tu vai amanhecer outro dia, tu vai ter que levantar, vai ter que fazer alguma coisa. Então, não importa o desafio que tu tá enfrentando, assim, tu tem que continuar, não tem outra opção, não tem como parar a vida, né? E não para, né, cara? E não para. Não para e passa rápido. E passa muito rápido. Essa é a questão, né? A gente esquece que a gente tá conversando aqui, nós estamos respirando, né, cara? Claro. Vamos agradecer porque a gente está aqui respirando, Sim. Que a gente respira milhões de vezes por dia, que a gente esquece dessas coisas. Quando a gente estiver respirando, irmão, vamos acelerar, cara.
O que tu diria, assim, olhando até onde você está na trajetória agora e muitas coisas que estão por vir ainda, mas o que você diria para você lá com 25 anos dentro de uma república em BH? Ou dentro de uma multinacional? Exato. Cara, sonha, velho. Sonha porque vale a pena sonhar. Mas tu te arrepende de não ter feito antes? Ou mas que eu acho que poderia ter esperado mais? Ou tu te arrepende de ter deixado de ser um executivo de uma multinacional? Não me arrependo de jeito nenhum. E também eu agradeço por ter passado por dentro de multinacionais, principalmente na área de telecom, no momento que estava bombando. Para mim foi importante, entendeu? O que foi mais importante? Eu aprender a lidar com multiculturas. Porque nessas multinacionais, cara, principalmente a Nokia, a Motorola, cara, tinha gente de todo lugar, de várias nacionalidades, entendeu? Como que você começa a lidar com diferentes culturas? E hoje, além de lidar com diferentes culturas, uma coisa que eu o tempo inteiro eu fico analisando é você lidar com multigerações, né? Pô, tô com 50 anos, sou mais velho da empresa, cara. Cara, como é que eu lido com a galera? A galera nova pensa diferente, entendeu? E eu aprendi muito, inclusive eu coloquei isso em prática na minha vida pessoal com as minhas filhas, porque hoje eu não encaro adolescente como rebelde. Eu encaro o adolescente como um cara que, cara, ele tem que ser rebelde para transformar o mundo. Pelo contrário, é a renovação que o adolescente traz. Se não tivesse rebeldia do adolescente, a gente não tinha feito muita coisa no mundo, cara. Então, entendeu? A gente tem que entender multigerações. A galera pensa diferente, nasceu numa forma diferente, o cérebro interpreta as coisas de uma forma diferente. Então você diria, seja rebelde para você mesmo. Tem que ter um pouco de rebeldia, né? Senão... Woodstock, etc. Teve que ter... Fez sentido acontecer no mundo, né? Eu fico pensando, às vezes, eu trabalhei em empresa por mais de 18 anos e eu sempre... Quando estava com 10 anos na empresa, eu falava assim, cara, não aguento mais, eu tenho que sair daqui. Eu fiquei mais 8 anos, eu fiquei pensando assim, por que não saí antes? Eu fico pensando, às vezes, se eu não devia ter tomado uma decisão mais cedo. Isso é uma coisa que eu questiono demais, cara. É lógico que pessoas têm pensamentos diferentes, estilos de vida diferentes, nem todo mundo é igual, graças a Deus, porque a questão de ser complementar, de diversidade, é muito legal, mas tem gente que deixa a vida passar, cara, entendeu? Tem gente que deixa a vida passar, e isso eu acho que é um dos maiores problemas da humanidade. Cara, você não precisa empreender, mas você tem que ser feliz, velho. Não estou falando que você tem que empreender, você pode trabalhar numa empresa a vida inteira, se o seu perfil é esse, tá tudo certo. Você tá feliz ali, velho? Aquilo ali tá te fazendo sentido? Eu fico pensando assim, porque eu vi muitos colegas que tomando antidepressivo e coisa parecida para enfrentar o dia a dia. Eu fico pensando assim, será que o remédio é que vai fazer ele se ajustar e se adaptar ao mundo? Exato. E aquela questão, né? Você pode estar no melhor lugar do mundo. Se você estiver infeliz, se o problema for interior, o exterior não tem o que fazer. Então, assim, eu acho que essa questão de rebeldia que eu falo, etc., é muito nesse sentido. Cara, qual que é a sua essência? A primeira coisa que o cara tem que entender na vida, qual que é a sua essência? Se você descobrir qual é a sua essência, vai em busca dela, velho. Vai em busca dela, porque isso vai fazer sentido para sua vida. Se vai fazer sentido para sua vida, você vai ser feliz. Mas descobre a sua essência, porque tem gente que não sabe qual que é a sua essência. E aí fica vivendo, realizando a essência do outro. E como é que acha essa essência? Cara, eu acho que se você fizer uma autorreflexão, cara, você vai descobrir a sua essência. Conversar com você mesmo. Eu tenho uma percepção que eu acho que tu tem que fazer várias experimentações diferentes, assim, cometer vários erros no processo até chegar e o teu feeling, né? Chegar a acertar no ponteiro, assim. Cara, mas quando você conecta com a sua essência, velho, o seu olho brilha, seu coração dispara. Cara, você consegue entender a sua essência. Por exemplo, a minha essência é conexão com a natureza. Essa é a minha essência. Tudo vem disso. Eu trabalhei muito tempo em São Paulo. Beleza, São Paulo é o mercado financeiro, do caralho, eu vou para lá direto, adoro fazer negócio lá. Mas não conecto com a minha essência lá, cara. Não conecta. Aqui, conecto com a minha essência. Eu vou deixar de lá? Não, mas eu estou sempre próximo daquilo que é a minha essência. E, cara, quando eu falei do nascer do sol, inclusive no Morro das Pedras, você sabe que é o maior nascer do sol de Florianópolis, né? É top. É lindo pra caralho. Quando eu sento ali de manhã cedo, quando eu tô aqui em Floripa, não tô viajando, eu vou pra lá e sento ali, bicho, a felicidade que surge dentro de mim, na hora que o sol aponta ali,
Cara, não preciso explicar pra ninguém, aquilo ali é a minha essência. Esse hábito de fazer o stand-up, ter contato com a natureza, isso é um hábito que você mantém, assim? Isso é algo importante na tua vida? Totalmente. Totalmente. Qualquer coisa que me conecte com a natureza faz a minha vida ter sentido pra caramba. Entendeu? Faz a minha vida ter sentido. Muito mais que qualquer outra coisa. Muito mais que empresa, que empreender. Se eu conecto com a natureza, eu aprendo com a natureza, eu fico feliz, eu falo, cara, porra, eu vou trabalhar pra caralho. Entendeu? Mas, pelo jeito, não é um cara que fica remoendo, assim. Tu vai passar uma experiência, por exemplo, de chegar e ficar vendo o pôr do sol, você podia muito bem olhar o pôr do sol e ficar pensando, pô, mas aquele cara brigou comigo, aqui não sei o quê, eu tenho que resolver o problema tal, eu tenho a planilha pra resolver, eu tenho um PowerPoint pra preparar pra amanhã, e fica aquele negócio na cabeça e tu não fica aproveitando o momento. Consegue fazer isso? Consegue limpar a cabeça? Cara, Ou a natureza faz isso sozinha? Por isso que esporte é um negócio interessante, né, velho? Qualquer esporte, cara. Qualquer esporte. Você já viu o tanto que você concentra? Se você tá... Vamos tá em moda aí, beach tênis. Sim. Vai jogar um beach tênis. Vê se durante o jogo você consegue pensar em outra coisa. Não. Você conecta com aquele momento ali... Pô, se eu tô indo pra Ilha do Campeche, eu não consigo pensar outra coisa não, cara. Chega lá, não posso me afogar, não posso cair da prancha. Eu não fico pensando em conta que tem que pagar, de rede de vistorias, de relatório que eu tenho que mandar para fundo de investimento. E isso você não consegue. Exige tanto esporte do seu cérebro que você não consegue fazer. Então, eu acho que esporte é legal por causa disso. Você conecta ali e esquece o problema. Tem algum nome, assim, pessoas que você olha e acompanha que te inspiram, assim? Talvez um atleta ou alguém que você use como referência, assim? Cara, assim, não vou dizer que tem aquela referência, não. Mas você sabe um cara que eu gosto pra caramba, que inclusive é daqui de Floripa? Inclusive, eu moro num condomínio lá do Morro das Pedras, do lado é uma casa dele, o Guga. Cara, esse cara eu gosto dele pra caramba, bicho. Esses dias, inclusive, teve... a tainha lá, sim. Os pescadores estavam puxando, ele estava lá puxando a rede com a galera. Pô, é um cara inspirador, cara. É um cara que chegou onde chegou, que continua. Qual que é a essência dele? Pô, a essência dele é estar aqui em Floripa, é ser esse cara, gente boa, com essa pegada do manezinho aqui, que é bonita pra caralho. O cara continuou com a essência dele, independente do sucesso que ele teve. Então, esse é um cara que eu inspiro, cara. Por coincidência, é daqui de Floripa. Mas eu acho que dos caras de esporte que traz um negócio legal, pra mim é um dos mais, cara. Sensacional, sensacional. E livro tu gosta de ler, assim? Livro de negócio, coisa assim? Leio, eu preciso até ler mais, mas você sabe que eu gosto mais de ler coisa que não é de negócio em si? Eu gosto de ler negócio, muito artigo, gosto de fazer curso, etc. Agora eu tô lendo um livro, cara, como é que é, gente? O livro que tá fazendo sucesso aí, daquele escritor baiano, Tortarado. Vocês já viram esse livro? Não. Tortarado, não. Caramba, que livro legal, cara. Legal. Que livro legal. Eu tô lendo até porque eu tô até feliz pra caramba, gente, porque a minha filha de 18 anos vai fazer medicina agora no final do ano, e ela fez um teste, ela fez um vestibular para teste na UDESC e ela tirou a maior nota de redação de todo mundo. Que legal. Tirou 10 e ela leu sem parar. E o livro que vai cair na UFSC é esse livro, Tortarado. E ela leu e eu tô lendo para debater com ela. Mas, pô, é legal porque é questão cultural, é questão da origem do Brasil, entendeu? Eu gosto de ler muito coisas, porque na minha cabeça, se você entender as pessoas e as origens e as culturas, é muito mais fácil de você realizar negócios, entendeu? Ao lado de pessoas, ao lado de tocar networking, de chegar e ficar próximo das pessoas. Então, assim, eu prefiro ler coisas que não têm a ver com negócios. Mas é engraçado, você está falando isso, mas o teu perfil foi um pouco mais de operação técnica, vamos dizer assim, no perfil da época das telecoms e coisas assim. Tu acha que o teu perfil mudou? Não, mudou pra caramba. Eu ia falar que não, mas mudou, porque eu era o cara de programação, né? Hoje eu não sei programar uma linha de código. Cara, quanto cara com história parecida com a tua, assim, tipo, o Ferrari também é isso, cara, é muito massa. Então, assim, hoje eu sou um cara muito mais de negócio, comercial e tal, do que Então mudou pra caramba. Tu não gostava de pessoas e passou a gostar? Só faltava fazer... Não, cara, mas pessoas... Eu morei dos 13 aos 31 em República, né, cara? Se você não aprender a lidar com pessoas, você é expulso da República. República ensina você a lidar com pessoas o tempo inteiro. Cara, é muito louco isso, assim, porque essa história conecta muito com a história do Ferrari, né? O Ferrari sempre diz que quando você tá programando alguma coisa, uma tecnologia, né, Ferrari? Você dá um comando e a tecnologia faz aquilo. Ela é exata, né? Você
você consegue fazer requisições exatas e pessoas, funcionários você não consegue fazer isso, né? Pessoas são aleatórias, são imprevisíveis. Uma vez eu vi uma entrevista do Bernardinho que eu achei massa demais, cara. O Bernardinho é outro cara que eu acho legal. Ele falou uma coisa bem massa. Viraram pra ele e falou assim, pô, Bernardinho, você tá ganhando tudo no vôlei, né, cara? Tudo, todos os títulos. Mas também você só tem craque, né, cara? Ele falou, craque, com certeza tem muito jogador bom, mas o que eu tenho são jogadores complementares. Não adiantava eu ter 6 levantador melhor do mundo. Sim. Então, assim, quando você entende pessoas e conectar pessoas e que as pessoas consigam atuar como um time de forma complementar, isso é massa pra caralho. E é um jogo de xadrez violento, né? Nossa. É uma coisa legal. Eu acho que é uma fase do empreendedor, né? Quando ele fabrica um negócio, quando passa dos 5, 10 funcionários, ele começa a ter que chegar e verificar como é que organiza o time, né? De chegar e fazer o maior desempenho possível. O processo de construir uma empresa do zero é um processo, é uma escola, né? Um processo de aprendizado contínuo. Eu acho, cara, que eu brinco com a galera. Falei, cara, a Rede de Vistorias foi o MBA, mestrado e doutorado violento. Mais violento que Harvard. Porra, porque, cara, tanta coisa, velho, que você faz, tanta variável que muda o tempo inteiro e que você tem que saber mexer. Cara, é muito doido. Pra mim, eu gosto de empreender demais porque é fascinante, cara. Você olhar para trás e falar assim, cara, 7 anos atrás a gente estava num quartinho, a gente vai até fazer reunião no Itacorubi ali, eu, Jonathan Paul, numa sala de reunião que cabia, na verdade, 2 pessoas quase, era uma mesinha redonda, chegava 3, ficava apertado, o quarto tinha que sair o terceiro, que estava lá, e de repente tem 1.000 e tantas pessoas, entendeu? Mas, cara, aquela jornada, quantas coisas mudaram, quantas coisas nós tivemos que enfrentar, quantas dificuldades, porra, imensas. Um dia a gente precisa ter um bate-papo aqui para falar só das dificuldades, cara, claro. Porque, pô, inúmeras. Então, empreender é um desafio muito grande, cara. E é muito legal para quem se identifica com isso, né? Sim. A realização ela é muito maior do que a questão financeira, essas coisas, entendeu? A questão financeira é uma consequência. Agora, pô, você empreender e todos os aspectos que o empreendedorismo traz, cara, de desafio, de geração de emprego, de famílias acreditando naquilo ali, a empresa começa a ter ela, como eu falei, ela é um órgão vivo, cara. A empresa Rede Vistoria não tem nada a ver com o Henrico, cara. A empresa Rede Vistoria está aí no mercado, todo mundo conhece ela, as pessoas estão lá em Brasília, estão em Manaus, estão sei lá onde, nesse momento, levando a marca, trabalhando, uma porrada de gente rodando na rua com aquela marca, entendeu? Quando a empresa ganha, torna-se esse organismo vivo, é muito legal, cara. Sensacional, Henrique. Porque, cara, que papo... É incrível, assim, poder... Pois é, eu ia entrar no assunto de gente aqui, mas eu acho que a gente vai ficar mais 1 hora conversando. É melhor deixar para o próximo episódio. A gente tem que fazer um próximo papo, porque isso fica muito evidente, tem muito a ver com o propósito do Jogando pra Plateia, e você falou que é legal a gente olhar para um negócio, né, que a gente construiu e a trajetória que foi cumprida, mas isso só faz sentido se tá alinhado com o que você tem no coração, né, e é engraçado como o processo de governança, que é alinhar a expectativa, o processo de construir negócio, tá tudo é uma coisa só, a gente tá falando sobre um assunto só e tem tantas possibilidades, assim, então... Obrigado, né? Acho que... Como é que o pessoal pode conhecer mais sobre a Rede Vistorias? Tens um perfil? E o CMJ, né? Exato. Do site da Rede Vistorias é redevistorias.com.br, ali explica toda a nossa trajetória. O projeto que a gente está forte aqui em Santa Catarina agora, que é o Conselho Mudando o Jogo, cmj.com.br, ali conta toda a história. A gente se coloca à disposição. Através desse projeto do CMJ, o que eu espero é da mesma forma que eu conto essa história, fico feliz que a Rede Vistorias gerou 1.000 e tantos empregos, eu espero que o CMJ mude a vida de muitos empreendedores e que a gente consiga, juntos, construindo essa inteligência coletiva, que a gente consiga ajudar os empresários a dar um próximo passo, a ir em frente, a resolver seus problemas de uma forma mais tranquila, com mais paz, com mais tranquilidade. Então também a gente se coloca à disposição para explicar sobre o Conselho Mudando o Jogo, esse conselho consultivo compartilhado. Agradeço demais, Jimmy, Ferrari, foi legal pra caramba o bate-papo. A rede social tens usado, não? Uso bastante. Tens pessoal? Ou é mais aberto, assim, teoricamente? Tem. O Instagram
Instagram em geral o pessoal tem usado direto, né? Hoje cresceu pra caramba essa estratégia de comunicação. Eu gosto de usar bastante, Henrico Dias Fernandes. E ali eu compartilho muito. O cara que tá lá em Minas, assim, tá querendo mudar pra Floripa pra um quartinho, pra começar uma iniciativa, pode chamar pra pegar dicas. Com certeza. Falar assim, cara, o que eu faço? Tô perdido. Primeiro você vai ver a baleia, velho. Depois a gente conversa. Sensacional, cara. Muito obrigado mesmo, né, pela tua vinda, por compartilhar o tempo com a gente. O pessoal que tá acompanhando, né, sigam lá os perfis, acompanhem a trajetória da Rede Vistorias, do CMJ, do Henrico. Com certeza a gente quer te receber de novo, né? Foi legal. Pra fazer a sequência disso, assim, outros assuntos, falar mais de gente. Marcelo Volovski fazia tempo dizendo que a gente tem que fazer um papo com o Henrico, né? Isso. Agora estamos fazendo. Acho que nem falamos com o Marcelo sobre isso. Exato. Ele vai descobrir depois do episódio lançado. Exato. Ver o corte lá no nosso Instagram e vai dizer, pô, olha só, rolou o papo. Grande parceiro. Volovski é o da Inviso, né? Exato. Ele foi o primeiro fundo que entrou? Foi o primeiro fundo. Isso. E grande parte das nossas acertos e vitórias, ele participou de integralmente. É um cara, gente boa demais. Que legal, cara. Inclusive estaremos lá no Summit, né? Startup Summit, junto lá com o Invisto, fazendo uma bagunça por lá também, né, Fer? Legal, vamos lá. É isso aí. Muito obrigado, então. Obrigado a você que assistiu, né, a mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. A gente fica extremamente feliz de produzir um conteúdo com tamanha qualidade. O Jogando Pra Plateia tem um acervo, um apanhado de personalidades, de conteúdos que podem e têm o potencial para transformar a vida das pessoas, e a gente tem uma felicidade imensa por conseguir fazer isso. Só tem 300 episódios, o pessoal pode assistir, eu acho que de repente num sábado... Isso, um sábado até o sábado do ano que vem ele consegue resolver todos os 300 episódios. Cara, eu vou te dizer que, olhando agora pra nossa jornada, alguém que assista 310 episódios, o cara vai ter um preparo, assim, uma fonte de inspiração. Vai ter uma raiva da gente, cara. E, cara, é absurdo, assim, é absurdo o potencial que tem lá. É isso aí, então. Se você não acompanha a gente nas redes, acompanhe, né? Siga Jogando Pra Plateia em todas as plataformas de áudio, nas principais plataformas de vídeo, a gente também tá. Temos que falar dos parceiros, né, cara? Isso, exato. Agradecer ao Lead Santa Catarina, né, pela oportunidade aqui do espaço pra gente produzir esse conteúdo, viabilizar convidados como o Henrico, né, que direcionou aqui pra gente pra fazer esse papo. Agradecer também ao Danco Música, Gastronomia e Drinks, ao Davi Paz Lima, da Paz Lima Comunicação, e também a doutora Rebeca Heisen, certo? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando Pra Plateia. Falou, gente. Obrigado. Até mais. Tchau. Valeu.